Cante a Ele, louve a Ele, adore a Ele. Tá entendendo? Adore a Ele. É isso que Ele quer, que você adore Ele, louve Ele. Agradeça. Agradeça mais do que adorar. Você agradeça mais. Seja grato a Ele. Cante, cantem ao Senhor uma nova canção. Que Ele seja louvado no mundo inteiro pelo que navegam os mares, pelas criaturas que vivem nas águas do mar, e pelos povos de todas as nações distantes. Que no deserto e nas suas cidades Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus. E os moradores de Quedar o louvem. Moradores de Sela, alegrem-se e cantem um alto das montanhas. Que o Senhor Deus seja louvado, glória a Deus, e que a sua glória seja anunciada no mundo inteiro. Amém. Amém, Jesus. Amém. Salmos 33, versículo 3, diz assim, ó: cantem a Deus uma nova canção. Toque harpa e grite bem alto. Amém. Aleluia. O Senhor se preparará, versículo 13, o Senhor se preparará para a guerra e sai pronto para lutar. Como um soldado valente, com toda a força, amém, ele solta o grito de batalha, aleluia. E com o seu poder derrota os seus inimigos. O Senhor Deus diz: por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi. Mas agora vou gritar como uma mulher em dores de parto. Vou me lamentar e clamar. Vou destruir os morros e as montanhas e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os rios virem deserto e com que todos os povos fiquem secos, os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca, eu farei virar luz. Amém, aleluia. E aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, aleluia, e eu as cumprirei sem falta. Amém. Glória a Deus. Isaías 31, versículo 4, ele diz o seguinte: Deus protegerá Jerusalém. Não é as paredes, é o povo, é eu, é você, tá entendendo? Se estiver edificado na palavra, vivendo, obedecendo, né? Porque um filho só é bem sucedido quando obedece o pai e a mãe, é ou não é? Os que não obedecem, meu amigo, é uma vida, olha, rasgada. Eu sei o quanto eu sofri vivendo separado, dando tristeza a meu pai e a minha mãe. Eu sei o quanto eu sofri, porque quem sofre é nós e eles também. Tá entendendo? Então aqui Deus protegerá Jerusalém, Deus protegerá seu povo. Por quê? Porque Satanás ele só faz isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Não espere outra coisa do mundo. Se você está pensando no futuro do mundo, você está pensando em viver com Satanás, porque o mundo jaz dele. Você tem que pensar na palavra de Deus, aceitar ela para poder você escapar do mundo de Satanás. Porque para onde esse povo está indo, que está deixando a palavra para ficar com as coisas do mundo, eles estão deixando o caminho estreito e aceitando o caminho largo, que vai direto para o lago do fogo. Mas Deus aqui promete protegerá, ele promete acabar com essa escuridão. Com o quê? Com a palavra. Às vezes que Jesus caminhou na terra, venceu Satanás com a palavra. Tudo que Satanás vinha tentar ele usava a palavra. Mas está escrito, Deus está escrito. Tudo ele venceu Satanás através da palavra. Gostaria eu de me lembrar de muitos versículos para me poder dizer aqui a vocês. Mas ele venceu com a palavra. Então fique com a palavra. O que é a palavra? É a mente de Deus. Procure um pastor, uma mensagem que prega a verdade, que tem os ensinamentos bíblicos, que siga os ensinamentos de Paulo, o apóstolo Paulo. Porque ele diz que fora do evangelho de Paulo é anátema, é maldição. Então você fique com a mensagem.
Se você me perguntar, irmão Antônio, e aí eu digo, eu indico, aqui na Paraíba, eu indico Fé Perfeita. Ora, ela me libertou, ela me provou que ela é a verdade, essa mensagem me provou e eu fui lá conhecer e hoje, graças a Deus, eu vivo ela. E olha que eu tinha bastante coisa em cima de mim e graças a Deus, Deus tirou tudinho. E ontem foi só mais uma limpeza. Ele colocou a mão ali, antes dele orar na gente, ele disse, que não sejam as minhas mãos, mas sim as tuas, Jesus. Então a gente vai sabendo que é as mãos de Jesus ali. Então tudo que estava sobre a gente ali vai deixar. Por quê? Porque teve a oração do pastor, teve a oração do homem de Deus aqui na terra. Vindicado por Deus. Porque não é só você ir no seminário e dizer sou pastor, não. Você tem que ter a vindicação de Deus para aquilo poder vir se manifestar no povo. Porque a pressão que tem sobre o pastor, meu amigo, nem queira imaginar o quanto ele sofre. Mas sofre por uma causa boa. Para me conduzir à vida eterna, conduzir você, colocar você na vida eterna, aí ele sofre. Jesus sofreu, meu pastor César sofre. Você pensa que Satanás não ataca ele, não? Para quem Satanás ia atacar? Jesus. Ora, e quem é Jesus? O pastor amado. O que é o nosso pastor aqui? O nosso pastor aqui na terra é o nosso pastor César. Então Satanás ataca ele. Está entendendo? Então todo pastor vindicado de Deus tem isso, ele carrega isso. E ele faz tudo por amor a nós, as ovelhas. Ele suporta por amor a nós. Está entendendo? É isso, um pastor amado, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E é isso que o nosso pastor faz. Está entendendo? Agora isso é um verdadeiro pastor. Nem é qualquer um que é pastor, não. Então aqui em Isaías 31, versículo 4, ele diz assim, o Senhor Deus falou comigo e disse, um leão que pega e mata uma ovelha, não se assusta nem foge quando os pastores vêm gritando, mesmo que sejam muitos, e grite bem alto. Assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. Amém. Povo de Deus, olha, não tenha medo não. Vamos em frente, fala a verdade, prega a palavra de Deus. Pregue com sua vida, seja um exemplo na sua casa. Se você é um marido, seja um bom marido para sua esposa, para sua família, para que seus vizinhos olhem em você, o exemplo que você é, para poder ele criar uma vontade de conhecer. Como é? Por que esse homem é desse jeito? Ele vive tão bem, seja um exemplo. Você, mulher, seja uma boa esposa para seu marido, é assim que Deus quer. Deus quer que os outros que estão na escuridão vejam em você a luz. Então, se você é uma cristã, se você é um cristão, viva de acordo com a palavra de Deus. Mostre com a sua vida, que esse é o maior evangelho que tem, a sua vida. Jesus pregou o maior evangelho com a vida dele aqui. Ele foi um exemplo, ele foi tentado, ele resistiu, ele não se vendeu, tá entendendo? Ele não ficou com as coisas do mundo, ele sabia que Deus tinha uma promessa e ele se agarrou na promessa igual a Abraão. Agarrou, quando Jesus prometeu o filho, ele suportou. Por mais que caiu por causa da mulher, com a fraqueza do ser humano, mas assim ele ainda continuou. Porque o que Deus promete é aquilo que Deus vai fazer. Você pode tentar procurar outra coisa, mas Deus é aquilo que Deus te prometeu. Ele só vai dar aquilo que ele promete. Amém? E o que Deus nos promete é uma vida eterna. Basta a gente agarrar e viver ela. Viver o quê? A promessa da vida eterna. Qual é a promessa? É essa que nós estamos vivendo, o tempo. Então nós devemos agarrar esse tempo e ficar com a palavra. Ficar com a promessa. Quem é a promessa? É Jesus Cristo. Então viva com Jesus Cristo. Versículo 17. Continuando aqui. 17 ao 19. Diz assim, ó. Mas derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, tá vendo? Gente, olha, essa prática de idolatria, ela é abominável aos olhos de Deus. Você não vai viver feliz vivendo dessa maneira. Pode olhar os frutos desse povo. Esse povo que vive praticando essas coisas. Veja o fruto da casa deles para você ver.
idolatria foi o que a primeira igreja fez lá no passado. Então, o que é que a igreja fez para esse tipo de idolatria? Ela se prostituiu. E ela é chamada da grande prostituta. Pode olhar Apocalipse 17. Então, idolatria chama para isso. Tá entendendo? E Deus não aceita. Então veja aqui o que é que ele fala. Em várias citações do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Deus fala, abomina esse tipo de prática. Ele não aceita essa adoração de ídolos. Você tem que entender isso, que é Deus que não aceita. Você pode ir, mas rapaz, mas eu sou uma pessoa boa. Sim, mas você é uma pessoa boa, mas você adora ídolos que Deus não aceita. E acabou-se. E se Deus não aceita, você pode ser a melhor pessoa, mas você está desobedecendo a palavra dele. Um bom funcionário tem que obedecer à empresa. Não importa o que ele pensa ou deixa de pensar. Ele está ganhando para quê? Para poder obedecer à empresa, às normas. E para você viver uma vida boa aqui na terra, em paz, você tem que obedecer à palavra de Deus. E para você entrar na eternidade, sair do tempo para entrar na eternidade, você tem que obedecer à palavra de Deus. Tá entendendo? É isso que Deus quer para a gente, obediência à palavra. Como é que você vai ficar adorando uma coisa que Deus não quer? Você está só perdendo seu tempo e morrendo, meu amigo. Você está se acabando por causa de uma religião. Você está deixando a vontade de Deus para ficar com a vontade do homem. Fuja disso, deixe isso. Até agora, me mostre fruto desse tipo de adoração. Me mostra aí sua vida. Volte, dê uma marcha ré aí do seu passado e lembre do seu passado todo e por causa dessa idolatria, o que é que você ganhou? Mas serão derrotados. Olha aqui o que é que Deus está dizendo com essas pessoas, com essa religião. Agora, se você não quiser acontecer isso, fuja disso. Porque é Deus que está dizendo na palavra dele. Ou você não crê em Deus e crê na sua igreja. Então vocês não creem em Deus. Essas pessoas que adoram ídolo não creem em Deus. Elas são incrédulas. Por quê? Porque quem crê em Deus crê na palavra. E a palavra pede para a gente não adorar ídolo. Então a gente obedece a palavra. Então se você continua adorando ídolos é porque você não crê em Deus. Você está vivendo aqui pela sua vontade. Não pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente não pratique essas coisas. Versículo 17 do capítulo 42 de Isaías. Veja aí, olha. Mas serão derrotados e humilhados. Olha aqui o que é que essas pessoas vão passar. O que é que essa igreja vai passar? Olha. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos. Todos os que dizem as imagens. Olha aqui, olha. Deus é bem claro. Deus está sendo bem claro para você. Ó. Todos os que dizem as imagens, vocês são os nossos deuses. Então, se você se ajoelha diante de uma imagem e diz que ela é sua protetora, se é seu protetor, é isso aqui que Deus está falando. Você será derrotado e humilhado. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que Deus está pedindo para você não fazer. A cegueira espiritual do povo de Israel. Versículo 18. O Senhor Deus diz, escute gente surda. Olha aqui o que é que Deus está dizendo aí. O Senhor diz, escute gente surda. Olhe bem gente cega. Olhe bem gente cega. Em Salmos 97, versículo 7, apelo à misericórdia divina. Olha aqui, ó, o salmista diz assim, ó, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Em Isaías 1:29 fala salvação e castigo. Diz assim, vocês ficam com vergonha das árvores sagradas. Esse povo tem raiva do povo de Deus. Por quê? Porque fala a verdade. E eles não vivem, aí fica com raiva, o semblante cai, fica com vontade de matar, é porque eles não expressam mesmo, porque o que expressa será, o que pega a ferramenta e vai lá e mata, ele, com a mesma ferramenta que ele mata, ele será destruído. Então essa religião está matando o povo de Deus,
o povo que não escuta a palavra de Deus, para escutar ensinamentos humanos, ele está matando esse povo, mas com a mesma palavra ele vai ser morto. Ele usa a Bíblia, ele perverte a palavra de Deus e faz as pessoas viver uma vida inteira presa a essa nojeira, porque Deus chama adoração a ídolos de abominação, é uma coisa nojenta aos olhos de Deus, e faz as pessoas passar uma vida inteira adorando essas práticas. Isso é paganismo. Está entendendo? Mas isso é abominável aos olhos de Deus. Então aqui em Salmos 97, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Isaías 1:29, vocês vão ficar com vergonha das árvores sagradas de que vocês tanto gostavam. Você veja, de tanto gostavam, vai ficar desiludidos. Olha aqui como é que esse povo vai ficar, olha. Vão ficar desiludidos com o jardim sagrado. O que é isso, o jardim sagrado? É o povo de Deus que segue a palavra de Deus, que vive os ensinamentos de Deus, que são o que Deus pede para fazer, eles aqui fazem, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mas fazem, mas obedecem a palavra de Deus. Aceita o remédio, porque quando você está com a ferida aberta, que aquele remédio põe em cima, dói. Então, quando esse povo vem e fala para você, mulher, não corte seu cabelo, porque Deus não aceita, ela fica com raiva. Por que ela fica com raiva? Porque a ferida está sobre ela gosta de cortar o cabelo. Mulher, se vista bem, não mostre seu corpo, não arroche seus seios, não mostre o decote dos seus seios, não. Porque os homens olham e desejam. Os homens têm suas esposas em casa. E se você fizer isso, você está atraindo o olhar do homem, você está atraindo o pecado. Foi assim que Davi pecou. O salmista pecou quando estava em casa, aí olhou para o quintal do vizinho, viu a mulher do vizinho tomando banho, desejou e ali mandou, planejou um plano e matou o homem para ficar com a mulher dele. E era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele descansou o olhar. E descansou, estava bem apoiado, bem à vontade. Quando você está bem à vontade no lugar, é onde Satanás encosta, porque você está desprotegido. E você desprotegido da palavra de Deus, Satanás vai usar essas ferramentas para te matar. É a que ele mais usa. Vê na televisão o que é que ele faz. É propaganda. Veja que toda propaganda agora tem uma mulher nua. Esses programas imundos que está passando na televisão só mostra mulher nua. Para quê? Para atrair seu olhar. Para você desejar, para você pecar e ir para o inferno. Se vocês não voltar atrás. Satanás tem ferramenta indo e voltando para levar você para o inferno com ele. Porque ele já está condenado. E ele não quer isso. Sabe por que é que ele chama vocês? Vocês que descansa, vocês que fazem essas práticas. Sabe o que é que ele faz com a pessoa que não vive a palavra de Deus? Ele chama os troféus. Vocês são os troféus de Satanás. Vocês que adulteram, vocês que desobedecem a palavra de Deus, que não vivem, ele chama vocês os meus troféus. Satanás. Porque ele está condenado, ele vai para a morte, ele coloca os anjos que caiu com ele, que vai também com ele para o lago do fogo, igual ao falso profeta, também com seus ensinamentos, e suas filhas também tudinho vai para o lago do fogo, e quer levar você que é um cristão, você que é uma pessoa boa, você que respeita seu pai e sua mãe, você que é um bom funcionário, uma pessoa boa, mas preso ao mundo, você vai para ele. Porque você deixa de viver a palavra para viver os ensinamentos do mundo. Aonde Deus está com a palavra aqui, sendo lida, sendo vivida, e você prefere viver seus costumes e tradições de sua família. Talvez seus familiares estão esperando de você, os que estão já descansados, estão esperando de você que viva uma vida com Cristo. Porque a palavra de Deus diz para você e para todos quanto eu enviar, seus familiares, seus avós, seus tios, seus primos, que você nunca viu na sua vida, que já vem lá do passado, que você não lembra, nem seu pai, nem seu avô lembra,
mas Deus lembra que Deus é soberano, e Deus quer que você venha para Ele poder selar esses seus antepassados, que talvez você não preste, mas através de você Deus vai salvar aqueles e você vai se tornar branco como a neve. Porque é isso que Deus faz com a gente. Porque a gente não presta, a gente não merece. A gente não somos dignos. Mas foi Jesus Cristo, o amor divino. É por isso que Satanás luta para você não aceitar os caminhos de Jesus Cristo. Porque é através de Jesus Cristo que eu sou salvo. Que Deus me perdoe, é através de Jesus Cristo. Eu me torno herdeiro através de Jesus Cristo. Não é através da minha vontade, não. Porque a vontade da carne é pender para o lado dela. Mas eu vivo hoje, graças a Deus, os ensinamentos, eu vivo nesse caminho, eu sigo as placas de orientação, porque o caminho vai se estreitando e as placas vai aumentando. Então é isso que nós estamos vivendo. O tempo está difícil, o tempo é cheio de escuridão. Mas a luz brilha, porque aonde Cristo está, ali raia a luz, ali a luz brilha. Você vê que onde Jesus estava tinha uma multidão. Essa multidão se alimentava, essa multidão ficava curada de suas enfermidades. Então, aonde uma mensagem verdadeira alcança um eleito, ela vai, cura e salva. Tá entendendo? Mas essas falsas não curam não, pelo contrário, desespera as pessoas. Tá entendendo? Por quê? Porque a mentira não é a verdade. E Deus só tem compromisso com a palavra dele. Então, se essas mensagens aí, mensagem A, B, C, D, todas, aí, não tiver o sangue de Jesus Cristo passado no obral da porta, é falsa. Não vai trazer vida para você, não. Vida vem a palavra vem e diz, ó, Antônio, para de beber. Aí Antônio vai e para. Ó, Antônio, para de mentir. Antônio vai e para de mentir. Ô, Antônio, para de se prostituir. Antônio vai e para de se prostituir. É isso o poder da palavra, o poder da mensagem, do casamento, mensageiro, sacerdote, profeta, sacerdote, é um casamento. Sabe para onde esses dois aqui vêm? De onde esses dois vêm? Daqui, ó. Ó, eles vêm daqui, ó, da palavra, ó, eles entram para aqui para dentro, ó, eles vêm daqui, ó, eles vêm daqui, ó. Profeta e sacerdote está na Bíblia Sagrada. E só eles, predestinada por essa Bíblia, por essa mente aqui. Porque essas linhas aqui, que você está vendo aqui, é os pensamentos de Deus. É a vontade de Deus. Para mim e para você. Então aqui na Bíblia fala de sacerdote, fala de profeta e fala de sacerdote. Moisés, o mensageiro, Arão, o sacerdote, o pastor. Então, se você não tiver o profeta e o sacerdote que vive o que prega, o que recebe, ele prega e vive, então aquilo não tem poder no seu ministério. O seu ministério é falso. Tá entendendo? Está precisando da água da vida. Está precisando da luz do entardecer. Está precisando de Malaquias 4, 5 e 6. É disso que está precisando seu ministério. E você tem que entender isso. Está entendendo? É disso que nós precisamos. De uma mensagem verdadeira. Que edifica sua alma. Que alimenta o seu espírito. Que te prepara. É isso. Uma boa empresa traz o alimento para sua casa. Então uma mensagem verdadeira também edifica sua casa, livra sua casa de toda maldição, de todo espírito maligno. Você será bem alimentado através de uma mensagem verdadeira. O que o seu ministério está precisando, na sua vida está precisando, é disso aqui, olha. Porque, Malaquias 4, olha, porque eis que naquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Então essa terra será purificada, será queimada, esses ferros,
essas estruturas, tudinho vem para a terra novamente. Porque Deus prometeu para Adão e a Eva um jardim, para mim e para você, uma vida eterna. Uma vida eterna é uma vida de abundância. Não existe morte, não existe doença. E por que que essa terra? E tu acha que é isso que Deus quer para mim e para você? É não, meu amigo. Deus quer para você uma vida eterna. Aí para você receber a vida eterna, você tem que adquirir dela, você tem que se tornar herdeiro. Como é que você se torna herdeiro? Pedindo perdão a Jesus Cristo e aceitando Ele através do seu batismo. Para começar um casamento, para começar um noivado, você precisa se arrepender e ser batizado no nome dele. E é nas águas. Assim como Jesus foi até João Batista. Eu fui até o pastor César. Até a mensagem. Eu fui. E lá eu pedi para ser batizado. E o homem me desceu lá nas águas. Comprei uma pareia de roupa. Levei e cheguei lá no dia do culto da virada de ano de 2017 para 2018 e fui lá e pedi para ser batizado. E ali o homem foi lá comigo, me ensinou, ó, você sabe, você crê em Jesus? Creio, meu irmão, eu creio em Jesus, estou aqui por ele. Você aceita viver uma vida com Cristo, você não vai negar ele, se os seus amigos virem novamente chamar você, criticar porque você está vivendo dessa maneira, você vai honrar a Deus, porque se você negar Jesus aqui, Jesus te nega lá. Eu digo, não senhor, eu quero essa vida para mim. Do mundo eu já vivi, eu já sei os frutos do mundo, não me agrada, não me agradou, só me matou, só me machucou, só me tirou minha vida. Então fui lá e fui batizado e ele me batizou no nome, eu escutei o nome de Jesus saindo pela boca daquele homem. E escutei a promessa da vida eterna, o dom do Espírito Santo. Então é isso que Deus pede. Então é isso para que você precisa para a sua vida, olha. Mas vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. Amém. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Isso é o quê? Tudo que for errado, tudo que Satanás tentar te matar, coisa vai vir para debaixo das suas pernas, debaixo dos seus pés. Nada ficará na tua frente. Por quê? Porque você anda com o Espírito de Deus. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, ó, quem está fazendo, ó, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, aqui ó, a lei do profeta Moisés, meu servo ao qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber os estatutos, os mandamentos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, o Espírito, a mensagem. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No Velho e Novo Testamento. O pai é quem? O pai é o Velho Testamento. Então a vida do pai passa para o filho. E o que o pai fez de errado, o filho não faz. É uma mensagem verdadeira. Converterá. Está entendendo? Então o que Davi fez o adultério, você não faça. Porque Davi já está te ensinando. Naquele dia quando você chegar lá, mais Adão, mais Eva, vocês fizeram isso. Ele disse, e você fez o quê? Vocês viram, vocês souberam do que eu fiz com ela e por que vocês fizeram? Vocês não escutaram o que Deus fez comigo? Então você saiba que a palavra de Deus tem o peso e tem a medida. Tá entendendo? Você paga pelo que você faz de errado. Eva e Adão pagaram pelo que eles fizeram. Tá entendendo? Então você faça o contrário, não faça o que eles fez. Eles escutaram a voz de Satanás, não escute. Não escute a voz do pecado, escute a voz de Deus, que é a palavra dele. Amém? Então, continuando aqui, diz o seguinte, versículo 19 ao 20, diz o seguinte, vamos ler? 19 ao 20, diz assim, olha.
Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Isaías 43, versículo 8 diz assim, olha, o Senhor Deus diz, dois pontinhos, traga o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, olha aqui, ó, eles têm olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. A gente chega e diz, ó, gente, idolatria é pecado, o povo entra aqui e sai aqui, ó. Tem olhos, mas não veem. Olham a palavra, lê a palavra de Deus, mas não entende. Por quê? Porque está faltando o quê? Está faltando o dom, está faltando o arrependimento, está faltando o batismo da maneira correta, para poder seus olhos abrir, seus ouvidos escutar, precisa disso. Atos 2:38 te ensina como você começar uma vida com Cristo. Foi assim que eu comecei, Atos 2:38, eu comecei em 2017. Atos 2:38, eu comecei lá, crendo, me arrependendo, pedindo perdão e sendo batizado no nome dele e recebendo dele o dom, o guia, o Espírito Santo, me guiando na vereda que ele quer que eu siga. Amém? Então, Isaías, né? O Senhor Deus diz, traga o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvido, mas não ouvem. Em João 9:39 fala a cegueira espiritual. Diz assim, olha, então Jesus afirmou, dois pontinhos, eu vim a este mundo para julgar as pessoas a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Olha aqui, ó, os teólogos, esse povo que se diz que entende essas coisas, tá entendendo? Olha o que é que Jesus está dizendo aqui, ó. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas a fim de que os cegos vejam, as pessoas que estão enganadas, que se arrependerem e pedir perdão a ele, e que fiquem cegos os que veem, tá vendo? Os que se já dizem, ó, eu já tenho Deus, eu sou a mensagem, eu tenho minha mensagem, tal, ó, aqui, ó, ficarão cegos. Versículo 20 do capítulo 42, do 20 ao 25, diz assim, ó. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Verdade. Vocês têm ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo. Por isso, quis que eles conhecessem, quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados